Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Dia do Senhor. Olá, querida criança, aqui é o Frei Gilmar e vim apresentar o programa Conversando com as Crianças. A cada domingo nós temos a oportunidade de mantermos essa sintonia através deste programa, partilhando o Evangelho do domingo. E para nos ajudar, nós queremos acolher aquela menina famosa chamada Clarinha. Bom dia, Clarinha! Bom dia, Frei Gilmar. Bom dia, crianças. Paz e bem. Paz e bem, Clarinha. Como vai você? Vou muito bem. Graças a Deus, né, Clarinha? Clarinha, o que você achou da nossa participação lá na Capela da Imaculada Conceição, no aniversário dos 5 anos do Terço das Crianças? Foi muito bom, fiquei muito surpresa. Tinha muita criança, não era, Frei? Foi um momento muito bonito, né? O aniversário do Terço das Crianças, da Paróquia São José. Esse momento foi na Capela da Imaculada Conceição, onde tinha muitas crianças, a participação também do grupo de São Tarcísio. Foi um momento muito bonito, muito bacana. E nós queremos acolher o Evangelho deste domingo, é o terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes disse, e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida criança, o Evangelho de hoje nos fala dos discípulos que saíram de Jerusalém. O que foi que aconteceu na cidade de Jerusalém? Jesus foi morto na cruz. E como é que aqueles discípulos estavam? Estavam muito tristes, decepcionados, desanimados. E eles começaram a caminhar da cidade de Jerusalém até um lugarzinho chamado Emaús. Então eles foram caminhando 11 quilômetros, viu? Uma caminhadinha boa. Então eles estavam caminhando tristes, cabisbaixos. E quem foi que se encontrou com eles? Jesus, ressuscitado. Mas eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque estavam tristes. Clarinha, quando você fica triste, você também não consegue perceber as coisas que acontecem ao seu redor? Sim, a gente só pensa na nossa tristeza. Só fica na tristeza, né? Por exemplo, quando ganha uma nota baixa na escola e fica ali aquela tristeza, né? Assim, Clarinha? É sim. Então, muitas vezes a gente, quando está triste, a gente não consegue perceber o que acontece ao nosso redor. Então, Jesus se aproximou, perguntou o que tinha acontecido, né? E eles disseram: tu és um peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aí começaram a falar de Jesus, as coisas boas que Jesus tinha feito, mas que tinha morrido na cruz. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Jesus começou a explicar as Escrituras, a palavra de Deus, para ver se eles compreendiam. E eles continuaram a caminhada. Quando estavam chegando em Jerusalém, Jesus deu um passo, ou melhor, quando estavam chegando em Emaús, Jesus dá um passo adiante. E eles dizem: fica conosco, Senhor. É tarde e a noite vem chegando. Então Jesus ficou com eles e foi fazer uma refeição na casa deles. E o que aconteceu? Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. O reconhecimento de Jesus se dá na partilha, porque eles lembraram que Jesus tinha partilhado com eles. Assim também eles lembraram. Quando Jesus explicava as Sagradas Escrituras, o coração deles ardia. Clarinha, quando você escuta a palavra de Deus, você também fica animada, fica mexida com a palavra de Deus? Sim, a gente sente fé, a gente sente amor e acolhimento, Frei. É verdade. Por isso, querida criança, todas as vezes que a gente escutar a palavra de Deus, a gente tem que sempre deixar a palavra de Deus entrar na nossa mente e no nosso coração e perguntar o que a gente poderia fazer para colocar em prática essa palavra. Como a palavra de hoje, o que ela quer nos ensinar? Que nós, ao participarmos da Santa Missa, devemos escutar a palavra de Deus, escutar a homilia do Padre. Também, quem já fez a primeira Eucaristia, receber Jesus. Quem não pode ainda receber Jesus porque não fez a primeira Eucaristia, fica ali em silêncio rezando. E assim nós vamos cada vez mais nos alimentando de Jesus para partilhar a nossa vida com os outros, procurando sempre realizar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por fim, gostaria de falar da importância do encontro. Clarinha, você gosta de se encontrar com as pessoas? Sim. É muito bom, né? Só que hoje em dia nós estamos vivendo uma situação muito complicada, porque tem muitas crianças, muitas pessoas que não conseguem mais se encontrar com o outro. O que acontece? Cada um fica lá na frente do seu celular, não olha mais para o outro, não brinca, não conversa. Olha, não pode ser assim. Você pode até ter o seu celular, ou brincar com o seu celular, o celular dos seus pais, mas tem que ter o tempo limitado. E o restante do tempo você tem que brincar, né? Então, assim, se encontrar com o outro. Né? No tempo que eu era criança, não faz tanto tempo assim, eu brincava, soltava raia com os outros, né? Jogava bila, bola de gude, que alguns chamam por aí, né? Futebol. Então, essas coisas que a gente convivia com o outro, estava com o outro ali, convivendo, né? E hoje em dia cada um fica na sua. Então, a palavra de Deus nos fala que quando nós nos encontramos com os outros, quando nós nos preocupamos com os outros, nós estamos também nos encontrando com Jesus, porque Ele se encontra conosco
no dia a dia. Por isso, Clarinha, brinque sempre com o Chiquinho, viu? Chiquinho não veio hoje, mas você brinque com ele, né? E com os outros coleguinhas também, né? Sim, principalmente na hora do intervalo da escola. E lembrar, né, Frei, que é bom a gente também brincar com as crianças, nossos amiguinhos, e não só ficar no celular. Isso, é muito importante isso. Aprendam isso e coloquem isso em prática. Amém. Então agora eu convido você a chamar o seu pai, a sua mãe, aos coleguinhas, quem estiver ali próximo a você, para a gente rezar juntos a oração do Santo Anjo. Vou ficar aqui com a Clarinha, pegar na mãozinha dela, para a gente rezar juntos. Rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E agora vamos mandar um alô. Clarinha, para quem você vai mandar o alô de hoje? Quero mandar um alô para o Vicente, Sofia, Gabriel, Maria Júlia, Sofia, Emily, Enzo, Arthur, Isabelle, Ícaro, a Clarinha e a Dona Hermínia. Muito bem, Clarinha. Eu quero mandar um alô para duas crianças que aniversariaram nesses dias. Quero mandar um alô para a Florzinha, que aniversariou no dia 21, sexta-feira. Um grande abraço para você, Florzinha. Florzinha mora em Mossoró. E também ontem, no sábado, foi aniversário de Maria Alice. Ela mora na comunidade do Renguengue, aqui em Canindé, é filha da Rosiane, é uma criança muito ativa na comunidade. No ano passado, quando eu fui celebrar uma noite de novena de Santa Beatriz, estava lá Maria Alice com outras crianças fazendo o acolhimento das pessoas que estavam chegando na igreja. Muito bacana. Então um abraço para você, Maria Alice, e para todas as crianças que estão nos acompanhando neste momento. Clarinha, tem alguma mensagem para hoje? Quero desejar uma semana muito abençoada, lembrar de sair um pouquinho do telefone, conversar com um amiguinho, brincar e tentar ajudar. Se vê algum amiguinho triste, pensa como é o evangelho, às vezes eles não vão estar enxergando o que está acontecendo, então você pode ajudar também. Isso mesmo, Clarinha, que você ajude a outra criança a perceber as coisas boas, porque quando a gente está triste, muitas vezes a gente não olha as coisas boas que aconteceu e que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente fica só preso ao que está ruim. Mas quando a gente começa a mostrar as coisas boas, a outra criança vai se animando, reanimando e assim vai superando a tristeza. Então nós queremos agradecer a você que nos acompanha neste momento. Um grande abraço para você e uma bênção toda especial para você, sua família. Que vocês tenham uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza esta criançada. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor.